Hoje eu vou conversar com dois advogados. Você que trabalhou e não recebeu, é isso aí que eles vão te ajudar. Todos os imigrantes aqui já levam um calote, né? E agora eu vou perguntar o que que a gente tem que fazer quando acontece isso. Entendeu? Pronto, ela já entrou aí, vamos lá de novo. Eu já vou aceitar ela de cara. Aê, tudo bem? Sim, tudo bom? E você? Tudo jóia. Você é advogada. Sim, sou. Você é de que lugar do Brasil? Eu sou portuguesa, o meu esposo é mineiro, mas Olha eu, isso. sim, De que cidade que ele é de Minas? é Conselheiro Pena. Legal. E você é de Portugal, de Lisboa? Não, eu sou dos Açores. Ah, já ouvi falar. Você é advogado, não é de imigração. Não, a gente principalmente trabalha com questões trabalhistas. Entendi. Ok, então vou fazer o seguinte. Tem o patrão dela, então aqui, ó, eu já vou aceitar ele. É só que eu vou te falar, o meu inglês é muito ruim. Então eu falo as coisas pra você, você fala pra ele e ele fala pra você e você fala pra mim de novo. Sim, sem problema. É, de vez em quando eu mesmo vou traduzir, mas vamos falar sobre esse tema, né, que é tão importante para os imigrantes que trabalham e às vezes não recebem, enfim, tem hoje os temas aqui sobre leis trabalhistas também. Deixa eu aceitar ele aqui. Tá. Ô, você tá bom? He said hello, how are you? E aí? Tudo bem? Good. Pergunta a ele se ele já comeu pão de queijo. He's asking if you've ever had Brazilian cheese bread. I have. I actually have the balls of bread. The boss. It's Sim, ele good. tem comido, sim. Ok. Fala para ele se apresentar aí. He wants you to present yourself. My name's Attorney Odu. I'm the manager and founder of Odu Law Firm, and Ana que vai falar tudo. Ah, ok. Ok, a Ana vai falar tudo. Ele. Aqui, eu vou falar direto, você traduz para ele, tá bom? Sim, Você já foi no Brasil? nunca. Não ele, cabeçona. Oh, wait. Desculpa. É He wants ele. to know if you've ever been to Brazil. I'm translating for you and translating back. I've never been to Brazil. I'm a big football fan, so I've never been there, but I followed some of the culture through football. Ele nunca tem ido, mas ele assiste futebol, então ele tá mais ou menos envolvido com isso. Quando fala do Brasil, qual que é a primeira coisa que você pensa? When someone talks about Brazil, what's the first thing you think of? For me, it's definitely football. Amazing, skillful soccer players. When I saw your name, Juninho, it reminded me of the famous Juninho with all his winding, bending kicks. Ele tá dizendo que é futebol, e inclusive quando você tinha postado hoje, ele sabe o nome Juninho, porque eu acho que é uma pessoa que famosa, eu não sei, eu não assisto muito, mas ele tá falando que tem um jogador que o nome dele é Juninho. Sim. Ok. Agora eu vou perguntar para você. Sometimes I'm ask for her, sometimes I'm asking for you, okay? I forgot your name. Odu. Yeah, Odu. When I talk English is for you, okay? Thank you. Ok, Obrigado. de nada. Ok, vamos lá. Ô, Ana, vocês trabalham. Vocês têm clientes brasileiros? Sim, é, a maioria dos meus casos são brasileiros. Eu diria que 40% dos casos do escritório são brasileiros, então ele está se acostumando com cultura e agora a gente já tem mais pessoas que também ajudam com a questão de traduzir e tal. Sim. Ok. Quais são os casos que vocês mais pegam, assim? Casos trabalhistas, casos de discriminação, pessoas que trabalharam não receberam, mas a gente também mexe com acidente de trabalho, acidente, mordida de cachorro, danos pessoais, coisas assim também. Sim. Agora pergunta ele em qual estado vocês estão, por favor. He wants to know what state we're in. So we currently handle claims in Rhode Island, Massachusetts, and New York, and soon
Connecticut as well? A gente está principalmente em Rhode Island, mas a gente também trabalha em Massachusetts, Nova York, e estamos tentando entrar em Connecticut também. Ok. Se surgir um cliente lá da Flórida, vocês já não pegam, né? If someone were to call in from Florida, we wouldn't be able to help. Not necessarily our own office. You have to be licensed in the state, but we know attorneys in different states as well. So we try to be connected to all of the states. It's not always confirmed, but sometimes we can connect you even if it's not one of our states. Não necessariamente, a gente pode conectar pessoas com outros escritórios na área. Então, pessoas podem entrar em contato com a gente, daí a gente fala sobre a situação e vai depender. Ok. Então vamos lá. Já tem uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela falou assim: ó, meu marido trabalhou para um português, nada contra os portugueses, viu, Ana? E não recebeu. O que eles devem fazer nesse caso? Então, vai depender. Se for em Massachusetts, por exemplo, você tem o direito de correr atrás o dinheiro, não só o dinheiro que não foi pago, mas também tem danos. Em Massachusetts, dependendo, geralmente a gente tenta recolher até 2 ou 3 vezes o valor, isso seriam os danos possíveis, e também você teria o direito de recolher a taxa jurídica. Então, em questões de você não ter recebido, sempre é bom ter recibos, mensagens de texto, e-mail, alguma coisa para comprovar que está faltando o dinheiro que não foi pago. E também entrar em contato com eles, deixar sabendo que esse valor estava faltando. E daí correr atrás dos seus direitos, falar com o advogado trabalhista para poder iniciar esse processo. Ok. Gente, todos vocês que estão escutando essa live agora, se vocês souberem de algum parente que já tomou prejuízo de alguma forma, compartilhe essa live com eles sobre... Essa é uma boa pergunta que eu tenho aqui, que eu já passei demais por isso. Tipo assim, uma house cleaner, ela chega do Brasil e vai trabalhar como ajudante. E a patroa pega ela lá desde cedo e vai até de noite e paga só um pouquinho para ela, tipo assim, uns $100, elas limpam umas 15 casas. Ela tem direito a procurar vocês, tipo assim? Eu vou falar geralmente do estado de Massachusetts. A gente tem visto isso acontecer muito, principalmente saindo de casa às 6 da manhã, voltando às 7 da noite e só recebendo $100, $115 pro dia. Quando você faz as contas, infelizmente, a gente dá para ver que você está recebendo menos que o salário mínimo. Até tem a questão de pessoas que limpam casas e estão dirigindo, e vocês estão também, vocês podem recuperar não só a gasolina, mas reembolso de milhagem. Então, tem várias questões com limpeza de casa, temos feito esses casos, e vai depender de caso para caso, mas geralmente falando, você tem o direito, sim, de não ter só a recolher ou receber até o salário mínimo, mas também tem questões de overtime, além disso. Ok. Pergunta a ele se, tipo assim, é por causa que o medo de muita gente é assim, eu trabalhei para fulano, mas ele não me pagou. É só que agora eu vou ter que procurar um advogado e eu vou gastar com o advogado. Será que no processo ele recupera esse dinheiro se ele ganhar? Pergunta para ele, por favor. He wants you to talk about the question of attorney's fees primarily, especially with the wage cases, because there's that concern that if you're going to go through the process, you're not going to end up recovering what you invested in having to retain an attorney. So if you could kind of go over that. Yes, I would be happy to. And the best part about the wage claims is that the law is very favorable. We can represent clients. They do not have to pay us anything up front. The law says that if we get a recovery for our client, we can also be entitled to attorney's fees, whether that comes at the very end or if there's a settlement, it comes out of the settlement. But the client doesn't have to pay us up front for a wage case. Isso vai ser chocante, mas a maioria dos casos que a gente faz são por contingência, dizendo que a pessoa não precisa pagar para entrar no seu caso. Daí a gente tenta recuperar o dinheiro, por exemplo, se você é devido $5.000,
A demanda inicial seria pelo menos os 15 a 20 para cobrar não só dos danos de 3 vezes o valor, mas também o trabalho do advogado. Daí a gente tenta negociar um valor ou alcançar um valor na corte para cobrar nas nossas taxas também. Então, as pessoas não precisam se preocupar sobre a questão de poder ou não pagar um advogado, especialmente na área trabalhista. Infelizmente, a pessoa sai do trabalho, é demitida, não tem condições de pagar. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto sobre a questão trabalhista, e a Uau. gente pode ajudar sem ter que cobrar as pessoas. Aí, vocês estão vendo aí, gente? Vocês que tomam prejuízo e ficam chupando o dedo, eu não vou porque advogado é caro. Vocês chegam lá e explicam a situação primeiro, né? Ou eu posso conversar com o senhor? Tô passando aqui dificuldade, aconteceu isso, eu não sei. Ele vai escutar e vai pensar assim, não, tem direito sim, vamos entrar com isso aí. A gente coloca o valor lá, mas duplicado, triplicado, para a gente ganhar o nosso também, porque vocês estão trabalhando, vocês estudou para isso, e todo mundo sai ganhando. Sim, Ok, basicamente, sim. sim, entendi. O pessoal está perguntando sobre o overtime. Uhum. O overtime é a hora extra? Sim, então, focando em Massachusetts, que é a maioria do nosso trabalho, mas aplica em outros estados, vai depender. Overtime, geralmente falando, é quando você trabalha mais que 40 horas por semana, você precisa receber mais ou extra, seria 1,5 vezes o valor. Por exemplo, se você está ganhando $20 por hora, as horas acima de 40 precisam ser recompensadas como $30 por hora. Mas há alguns casos, dependendo do tipo de trabalho, se você está dirigindo, se você sai do estado, coisas assim podem mudar o seu caso. Mas, geralmente falando, muitas pessoas sim têm o direito a overtime e, infelizmente, não estão recebendo. Mesma coisa, se você está sendo devido, por exemplo, $5.000 de overtime, você tem o direito até 3 vezes esse valor também. Ok, boa, beleza. Então. E como que a gente sabe assim que é hora extra? Tipo assim, passou de um certo horário já é hora extra. Se for mais de 40 horas por semana. Então, se você está trabalhando mais que 5 dias por semana e mais que 8 horas por dia, já vai dar mais que 40. Sim. Mas, de novo, tem algumas exceções, então a gente precisa analisar tudo, mas a maioria das pessoas estão recebendo, mas não estão recebendo o overtime certo. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Minha filha está grávida e trabalhava com uma mulher. Ela foi humilhada por motivos da gravidez. Teve um sangramento. O médico dela falou que a minha não poderia pegar o peso e nem agachar. A mulher humilhou muito ela. E aí, vocês entram nesses casos também? Perguntei, por favor. The person's asking about specifically a pregnancy case. So in this case, the person was working, and it seems like they had some restrictions, physical restrictions. They needed an accommodation, and the employer was not only like harassing them, but seems to have been a hostile work environment, and just also touching on the accommodation. So he wants to know if we work with those cases and what that would look like. Yes, we definitely work with those cases. Federally, workers are protected under the Pregnant Workers Fairness Act, and that would protect somebody who is pregnant and allow them to ask for accommodations such as light duty. The state laws, which mirror the federal act, that apply to smaller employers but allow workers to also request accommodations when they're pregnant and not be discriminated against when they're pregnant. And again, those are cases that we've seen them so often that we're confident in our ability to make a claim so we can represent those individuals without them having to pay any money upfront to us. Então, ele estava explicando sobre a lei federal. A lei federal protege essas situações. Quando você está grávida, você pode receber acomodações, que seria accommodations,
por exemplo, se você não pode agachar ou levantar peso, daí você poderia apresentar evidências médicas e isso seria uma coisa que eles teriam que fazer. Ele está explicando que sim, tratamos, infelizmente, com muitos casos assim, e tem várias leis, não só federais, mas dependendo do estado também. E, de novo, seria um caso por contingência, então a pessoa não precisaria se preocupar sobre a questão de pagar um advogado. Olha, isso aí é muito bom. Ok, tem uma pessoa que está aqui na live, ela vai saber quem que é ela. Ela já me contou o caso dela. Ela casou e foi morar com o marido e a sogra, ok? Chegou lá, ela foi cuidar do sogro que estava doente, acamado, sabe? Dar remédio, cuidar dele, limpar ele, essas coisas assim. Só que ela começou a ser escravizada depois do casamento. Ela é brasileira, o cara americano, muito nova ela, uma menina ainda, de 20 e poucos anos. E aí ela falou assim: Olha, eu quero receber. Ela não recebia, ela não ganhava dinheiro nenhum para isso. Ela só casou e ela começou a ser escravizada dentro da casa. O que que aconteceu? Ela cansou, ela foi cansando, ela tentando agradar o marido, né, cuidando do pai dele, tudo mais, e ela falou: Olha, gente, eu preciso trabalhar, sabe, ganhar meu dinheirinho. Eu não posso ficar aqui só cuidando dele. Uai, meu tempo tá passando e ou vocês me pagam para realmente para cuidar dele como tipo uma enfermeira, ou vocês deixam eu sair e caçar outro trabalho. Então, a partir desse dia que ela falou isso, a vida dela virou um inferno, sabe? Eles começaram a humilhar ela muito, eles não deixavam ela sair, tipo, virou uma escrava dentro de casa. E o marido, um bananão, sabe? Esses bananão, depois você traduz pra ele o que que é bananão. Ele só falava assim: tenta entender minha mãe, sabe? Papai tá doente, mas nunca fazia nada. Aí um dia eles discutiram, ele bateu nela, ela foi e chamou a polícia, só que ela foi e arranhou aqui nele, sabe? Aí a polícia chegou e ele foi e falou: Aqui, foi ela que me bateu, olha. Não fui eu que bati nela. E ela foi presa. No caso, ela tinha que ter essas provas tudo, né? Esse caso é um pouco complicado no sentido que tem várias É. coisas que estão acontecendo. Uhum. Tem a questão de violência doméstica, mas também tem a questão trabalhista e também, infelizmente, isso é um acontecimento muito comum aqui. A pessoa fica cuidando de outros sem receber, basicamente escravidez. Mas dependendo da situação, parece que, ou na maioria, seria uma coisa que a gente poderia fazer também. Você não pode trabalhar e não receber, de nenhuma forma. De novo, existem exceções, então precisa ser revisado, mas além da questão criminal e também além da questão trabalhista, isso seria um caso onde a gente indicaria a pessoa também para falar com o advogado de imigração, porque existem leis que a gente inclui também nos nossos processos, mesmo não sendo necessariamente uma coisa trabalhista, mas infelizmente a situação onde uma pessoa está trabalhando sem recebendo é basicamente escravidez ou sendo abusado, coisas assim. Vai ser necessário ter provas, mas também, no mesmo tempo, é uma situação difícil no sentido que você está numa casa de outra pessoa. Como é que você vai gravar? Em alguns casos, inclusive em Massachusetts, é contra a lei você gravar as coisas sem o consentimento da outra pessoa. Então, é bom ter coisas anotadas por escrito, mensagens, Hum, até uma coisa que você mesmo escreveu para descrever a situação. Então, tem outros jeitos ou maneiras de poder provar ou comprovar a situação, sem necessariamente tendo vídeo ou áudio, mas fotografias também seriam bons para apresentar no seu caso. sim. Na maioria dos estados, então, áudio e vídeo, quando você grava como prova, a pessoa pode voltar contra você, que é proibido fazer isso? Por exemplo, em Massachusetts, e eu acho que no New Hampshire também, a gente fala que basicamente, se você está gravando uma conversa entre duas pessoas, a outra pessoa precisa Hum. saber. Senão, é contra a lei ter a gravação, porque você gravou sem o consentimento deles. Uau. Então, infelizmente, mesmo se uma pessoa tivesse áudio que eles gravaram, um vídeo, muitas vezes não vai ser algo que podemos usar, porque
contra a lei. Uhum. Então é text message, mensagem. Até mensagem de texto do patrão, eles mandaram voluntariamente, então isso dá como comprovar o que está acontecendo. Ok. Pergunta para ele, por favor, Ana. A Mônica mandou uma pergunta assim, ó. E quando você trabalha para um americano e já foi cobrado inúmeras vezes e mesmo assim o americano não pagou, né? Com tantas cobranças ele não responde de jeito nenhum as mensagens e nem ligações. O que fazer nesse caso? E assim, o cara é considerado perigoso, que ela falou. So, like, question for you: an employer, American employer, is considered to be an abusive person. They're messaging him, sending invoices, or requesting payment repeatedly, and they're just not getting paid their wages. Like, what would be the best way to approach the situation? The employee is not being paid wages by the employer after repeatedly asking? Yeah. Okay. So once those wages are late in most states, it's already a violation. So you can ask the employer and see if you do not want to take any type of legal action. But usually, if you contact an employment lawyer, there's penalties associated with them being late. It basically multiplies the amount that's owed to you. So a lawyer can help you pursue those wages and get those claims. You also could file with your local state, whatever their attorney general's office is or their Department of Labor is. Each state has some type of state agency that also can go after wage claims. The only difference between getting an attorney is you have a little bit more control over your own case. You can't tell the AG what to do. You can tell your own hired attorney what to do. Em uma maioria dos estados, por exemplo, aqui, depois de um certo número de dias, eu acho que é 6 aqui, se você não recebeu o seu salário, seria uma violação da lei. Então, eles podem pegar multa por isso. Ele está explicando que seria bom consultar com um advogado trabalhista. Em alguns casos também, por exemplo, em Massachusetts, você sempre pode fazer uma queixa ao estado, ao advogado do estado, que seria o Attorney General's Office, e daí eles abrem uma investigação. E nisso, infelizmente, pode demorar um pouquinho, é uma coisa que você não teria a mesma autorização ou poder sobre o seu caso. Eles estão fazendo uma investigação, pode demorar tempo, e no fim do dia, se eles decidirem não continuar com o caso, mesmo sendo que tem caso, você poderia receber uma autorização do Estado para proceder com o caso judicial e, de qualquer forma, teria que contratar um advogado. Então, pode dar certo em alguns casos, mas sempre é bom consultar com um advogado. Gente, eu convidei eles para a live, mas assim, vocês trabalham com isso, não é? Sim. Então, quem quiser contratar ou conectar eles, é só ir no Instagram, que tá Odu Law Farm, não é isso? O dele é Attorney Odu e o meu é Barrows ESQ. Vocês podem entrar nas páginas, a gente tem um link para o website, você pode entrar lá, mandar mensagem. Eu até tenho o link do meu WhatsApp lá na minha conta, e daí vocês podem entrar em contato, a gente agenda uma consulta, ou vocês podem ligar para a gente, o número do escritório, não sei se tem como dizer agora, mas também tá no Instagram dele e o do meu também. Tá bom. Bom que você fala português também, né? Você entende, você pode escutar assim, ó, o português, aquele português gostoso, limpo e claro, não é? Sim, a gente também tem pessoal aqui que fala português além de eu. Então, se não for eu, você fala com um assistente jurídico e agenda uma consulta. Tá bom, aqui ó. A Dias tá perguntando aqui, ó. Mas se você tá sofrendo violência doméstica dentro de casa, violência doméstica, você não pode gravar escondido? Isso é diferente, é outra área. No contexto trabalhista, a gente tem confrontado essa situação várias vezes, é um pouco complicado. Porque se você está na casa de outra pessoa, do seu patrão, daí é um pouco mais complicado. Não necessariamente poderia ser usado, por exemplo, na justiça. Mesmo tendo, contra a lei, infelizmente. Então vai depender do estado também e a situação. Mas se for algo criminal. Chicago.
Chicago não teria como dizer, Não infelizmente. sabe. E se for em caso de assédio sexual? Uhum. Vocês colocam a cara também assim em assédio sexual? Vocês ajudam? Sim, eu vou perguntar a ele, a mais na área dele. Então faz essa pergunta aqui, ó, para ele, porque hoje eu recebi essa pergunta de uma seguidora que o patrão foi pagar ela a casa de limpeza. Uhum. Menina, eu recebo cada história que você fica assim de cabeça assim em pé. Perguntei para ele, história que eu escutei hoje que ela me contou, essa house cleaner. Ela foi receber o pagamento e o cara tava peladão lá, sabe, com a gimba balançando. Aí você pergunta a ele se isso é considerado um assédio, o que que ela pode fazer. So the next question is about sexual harassment specifically. In this case, a housekeeper went to go collect after she had cleaned the house, and the man that was paying her was naked, and it was like an uncomfortable and inappropriate situation. So he wants to know about that specifically. I think there is a question about the employment relationship, but we can talk about it in general. Okay. In terms of the employment relationship, if the person who committed that act is whether they're a supervisor versus a coworker, it doesn't matter in terms of whether you can hold the employer liable or responsible for the conduct. The idea is if it's a supervisor, generally they'll automatically be liable for the conduct. If it's a coworker, you have to show how the employer, somebody above them, could prevent the conduct from happening. Então, no contexto, se for um caso trabalhista, vai depender da situação, como que ela foi contratada e tudo. Se a pessoa que está engajando em sexual harassment, em esse caso o homem, vai depender se ele é um supervisor ou um colega de trabalho. Se for um supervisor, automaticamente a companhia seria responsável, porque é uma pessoa que está em uma carga maior. Mas se for um colega de trabalho, a gente teria que mostrar que a companhia estava com conhecimento e seriam responsáveis pelo acontecimento, porque basicamente tem que ser dentro do contexto do trabalho, que se aconteceu dentro do trabalho, dentro do horário de trabalho, então daí vai depender, mas geralmente é assim. Ok. Tem muitas situações diferentes, né? É por isso que vocês estão aqui, é para decifrar todo esse quebra-cabeça aí. O Dutra tá perguntando assim, ó. E se tratando de dinheiro emprestado e não tendo nada assinado entre as partes, só, ô fulano, me empresta um dinheiro. Uhum. E depois de muitas cobranças, tem áudio de pessoa reconhecendo a dívida, mas não pagando. Pode ser feito algo? É uma boa prova, né? Também depende. Eu tenho visto situações, por exemplo, você empresta alguma coisa ao seu patrão, não necessariamente no trabalho, como amigo. Daí pode ser um empréstimo de dinheiro ou uma troca de carro, o que for. Daí tenho visto situações que você poderia negociar a questão, por exemplo, ele nunca pagou overtime, mas ele está pedindo que eu pague ou teve uma troca de dinheiro, é uma situação complicada. Daí tem como falar um pouco sobre o que fazer, mas a maioria, se for um empréstimo de dinheiro, é um pouco mais complicado no sentido que não tem nada por escrito, não tem contrato assinado, mas sim tem outras provas. Então, a maioria das vezes, se for um valor mais baixo, você poderia entrar na justiça, small claims, não necessariamente seria uma coisa que você precisa de um advogado, mas também vai depender de quem é que emprestou dinheiro. A gente não faz isso muito, só poucas vezes, dependendo da situação, e a gente está tentando ver se a gente tem alguém que podemos referir com esses casos. Mas podemos, pelo menos, falar com as pessoas sobre isso e ver a situação. Ok. Eu separei uma pergunta aqui. Essa é a minha pergunta, beleza? Quanto tempo eu tenho para apresentar reivindicações? Depende do estado e também depende do tipo de trabalho. Em Massachusetts, são 3 anos. Então, se você entrasse hoje,
você poderia só recuperar os últimos 3 anos desde a data de hoje. A lei federal só exige 2 anos atrás. Mas Nova York, eu acho que são 5 ou 6, então vai depender do estado mesmo. Ok. E quanto tempo, assim, que um caso pode levar? Ou é rápido? Pergunta essa para ele, fazendo favor. He wants to know how long a case can take on average. It depends on how much you're going for and the strength of the case. We've resolved some cases with just sending a letter and outlining the claim, so the numbers decided within a couple of months, but it's more likely that it takes longer than that. We've had some claims go as long as 2 or even 3 years. The best part about it is, especially with these wage claims, these civil rights or employment claims, is our firm's doing most of the legwork. The lawyers believe in the case. If they're doing all that work with no money up front, you know that it can be a fight sometimes, but it can be worth the fight. Ele está explicando que vai depender. A gente tem resolvido casos em 1, 2, 3 meses e a gente tem casos que resolvem depois de 2 ou 3 anos. Vai depender também, a questão dos casos de salário vão mais rápidos, não são tão complexos em comparação com a discriminação ou assédio, onde a gente tem que entrar na justiça, vai ter uma troca de informação, mas ele está dizendo que a boa coisa com, por exemplo, o nosso escritório, a gente faz por contingência, então mesmo demorando todo esse tempo, a gente faz, você não precisa se preocupar sobre a questão de pagar pelo trabalho feito. Tá, beleza, ok. Uma pergunta aqui. Eu sendo imigrante legal, fala mais bonito, indocumentado, né? Eu tenho alguns direitos ou é a mesma coisa assim de um americano? Você tem direito independente do seu status imigratório. Inclusive, se você entrar com uma reclamação ou uma ação contra a companhia e eles decidirem que vão te ameaçar sobre a questão imigratória, por exemplo, te reportar para a imigração, isso seria considerado como retaliação e seria outra ação trabalhista para correr atrás. Então, sim, você tem direitos independentes do seu status. Gente, comenta isso com ele aí, que ele vai achar dos mais bom isso aqui, ó, que eu vou falar agora. Tem muitos imigrantes que não procuram advogado porque ficam com medo, sabe? Mexe com o psicológico deles e fala assim, eu não vou lá não, senão eu vou ser deportado, sabe? Comenta isso aí com ele. So he's talking about the fear that immigrants have of even talking to an attorney from fear of being deported or suffering some sort of repercussions from looking for help. Yeah. Unfortunately, we see it all the time. It's heightened now. We see more fear because it's justified. It's scarier times. We are connected with multiple immigration attorneys. Anna herself has immigration law experience as well. The law does protect you on the employment side from any type of discrimination or retaliation based on your national origin. So we have represented folks who have been undocumented, who have had all different types of citizenship status, and they still have many of the same protections under U.S. employment laws as a documented citizen would. But certainly it is a concern. Employers unfortunately use it to break the law into, because the employee's afraid to speak up. But we help them as much as we can, both on the immigration side, and we still can help them on the employment law side. But it is unfortunately something we see that is scary. Infelizmente é uma coisa que a gente vê acontecer muitas vezes, especialmente agora com tudo que está acontecendo. Mas ele está explicando que você tem os mesmos direitos como se fosse um cidadão americano. Então, vocês não precisam ficar com medo, podem pelo menos falar com a gente, as consultas são confidenciais. Se for uma situação onde a gente acha que seria bom também falar com o advogado de imigração, estamos conectados com eles, temos parceiros de imigração que podemos te mandar para eles, de confiança. E daí, infelizmente acontece, mas você tem proteções sim.
E da minha parte, eu posso dizer também, se a gente fosse a gente manda cartas de representação, mas se a gente precisa fazer o pedido, o que for, a gente sempre tenta lidar com a questão de, pelo menos, mandar um pedido de autorização sem a sua informação confidencial, daí te proteger de alguma forma. Então, tem esses passos também para tomar, para te ajudar proteger nesse sentido, mas a gente age de acordo com o que acontece. Ok, eu tenho só mais duas perguntas minhas e eu já vou entrar na caixinha das perguntas aqui que o povo tá quase me batendo aqui. Aqui, ó. Que provas preciso. Não, assim, quantas. Não, quantas não. Que provas que eu preciso, assim, para apresentar no meu caso? Que tipo de prova, assim? Para mim, eu tenho falado que eu tenho feito muito mais com muito menos. Geralmente, em casos de salário, por exemplo, a companhia ou o patrão tem a responsabilidade de produzir uma cópia dos seus recordes. Sim, seria bom você anotar as suas horas, ter os registros ou as mensagens de texto com as horas trabalhadas, ou eles dizendo quanto que estão devendo, coisas assim ajudem. Mas depois de mandar a carta de representação, eles precisem mandar uma cópia do seu arquivo para a gente fazer a avaliação completa. Daí, se a gente fosse para entrar na justiça, eles também teriam que fazer a mesma coisa. A gente tem trabalhado com não tantas informações, infelizmente coisas acontecem, o patrão, em alguns casos, nem quer produzir uma cópia do contra-cheque. Então, está fora das mãos dos clientes e a gente já tenta, pelo menos, te ajudar em buscar essa informação. Entendi. Agora, a última pergunta vindo da minha parte, e se você pode perguntar para ele. Eu tô na fila do supermercado, porque isso acontece muito. Aí o americano fala assim: volta pro seu país, você não é bem-vindo aqui. Isso é crime? So he's asking for you if, for example, you're standing in a line at a supermarket. And unfortunately, it happens a lot. And someone turns to you and says, you need to go back to your country, and like starts engaging in discriminatory behavior and harassing behavior. Is that in itself illegal? It can be. It can be. Sometimes we're trying to relate it to interfering with somebody's right to be at the supermarket and engage in a contract, tie it to some type of statute that protects discrimination in business in the law. It's a little outside of our area if it's not one of those things. Where it could still be something criminally, but that's not really what we do. But in terms of civilly, can I sue that person? Could I sue the establishment for allowing this type of behavior in this establishment where somebody of a different national origin would not want to return there because they're allowing their customers to be that way? We've seen those claims all the time. They're called public accommodations claims. Basically, everyone should be able to use different places of public accommodations, no matter where they're from or what their race is and what they look like. Pode ser uma questão, a parte da questão criminal. A gente foca na questão civil. Se for, a gente tem tido casos onde, por exemplo, se for uma ação que é conectada à lei ou se enquadra abaixo da lei, por exemplo, essa loja onde você está engajando em ações que permitem isso acontecer. Daí, eles estão proibindo as pessoas de poder ter a liberdade protegida pela lei. Então, vai depender também se está te restrito. Você não pode, por exemplo, entrar em contrato ou alguma coisa que seja protegido pela lei. E em Massachusetts, primeiramente, tem algumas leis que protegem isso. Pode ser uma ação civil, mas vai depender da situação. Ok. Caso eu fique com o psicológico meio abalado, eu fico meio assim, assim, tipo assim, mexeu com o meu psicológico, assim, eu sofri muito bullying, assim, nossa, foi muito xenofóbico comigo. Eu tô com problemas psiquiátricos agora. Eu acho que isso ajuda bastante, né? So he's asking about the emotional damage, like tied to like the discriminatory behaviors, mental health, and like what kind of damages and what they would look like. Tipo o Tonho da Lua, eu fico igual o Tonho da Lua. Yes,
every claim we have, we're assessing the emotional side of it and the emotional damages. Sometimes we have claims where the individual has actually treated with a mental health professional. Having the documented medical treatment and mental health treatment is always going to appear stronger. That said, it's not required. The case law says that you don't need to have the documented medical treatment to make an emotional distress claim. There are some claims that the stress is just inferred, that it would be a stressful event. An example would be what we just mentioned, telling somebody that they're going to be deported. Everyone understands how scary and stressful that can be. You don't have to see a doctor just to confirm that that was a stressful event so you can get emotional damages for it. Sim, isso seria parte do caso. Abaixo de algumas leis, seria necessário ter comprovantes médicos para mostrar que você está buscando tratamento, que houve danos emocionais e financeiros, mas em outros casos, só simplesmente tendo o estresse da situação seria suficiente. Outra coisa para colocar também, se você está tratando por causa de uma situação no trabalho, poderia até, dependendo da situação, ser visto como um acidente trabalhista. Então, tem vários casos associados com isso. Sim. Tem um caso que a mulher ela quer fazer uma live comigo para comentar sobre isso. A filha dela estava brincando na rua com um amiguinho. Não é amiguinho, não. É o filho da vizinha que é americano. Cruzou a rua e deu um soco na cara da outra criança. E ela foi falar com a mãe e a mãe não tá nem aí. E sempre essa criança tá fazendo agressões, né? Falando palavrões, né? Às vezes não é nem física, não. Física foi só uma vez. E ela falou, não resolveu nada. Ela pode procurar os direitos dela? Você pode responder essa, por favor? Vai depender, é um pouquinho complicado, se enquadra mais na questão de danos pessoais. Vai depender da pessoa, do contato físico, da situação inteira. A gente tem tido situações assim, mas também vai ter, por exemplo, se a pessoa que te machucasse ou te desse um soco na cabeça, se eles estavam trabalhando durante aquele tempo, daí vai dar outra situação que você poderia ir atrás da companhia. Vai depender da situação completamente, a questão de poder, mesmo se você fosse até o fim da corte e buscasse um julgamento, teria a questão de como é que eu vou recuperar por isso. Então, em alguns casos tem como, mas vai depender, a gente teria que falar sobre a situação específica. Uma vez, um colega meu, ele estava trabalhando no supermercado, aí ele assim, ia trabalhar de madrugada, limpando o supermercado, sabe? Aí ele desentendeu com o porto-riquenho lá, o porto-riquenho foi e lascou 3 facadas nele, assim, ó. Ele quase morreu. Mas aí ele pegou o green card, hoje ele é cidadão, sabe? E ele teve muitos direitos por causa disso. E o outro cara foi preso, é claro. Ok, bless you. Sim. Ok, vamos lá então. Obrigado, gente. Vamos lá para as perguntas aqui da caixinha. O Edivando tá perguntando, Júnior, trabalhei para um americano em Nova York 2 anos atrás e ele me deu um cheque de 6.500 sem fundo e mais 3.500 sem cheque no cash. Somente mensagens confirmando a dívida e valores. Ele pode correr atrás disso, né? Sim, como eu tinha explicado, temos feito muito com menos. Então, qualquer coisa que você tiver, a gente pode revisar, mas a maioria tendo mensagem, ou pelo menos uma cópia do cheque e comprovante que não entrou na conta, é suficiente. Ok, agora perguntas e respostas rápidas, que tem muita pergunta aqui, ó. O MCH tá perguntando aqui, ó, o que acontece se eu entrar com uma ação contra alguém por salários perdidos e essa pessoa me pressionar para ligar para a imigração? Uhum. Você entendeu? Ele tá querendo te ajudar nas perguntas ou ele tá zoando? Sim, então se. Eu acho que ele está perguntando sobre a questão de ameaças. Seria considerado como retaliação. E geralmente, se acontecer depois a gente mandar, por exemplo, a carta de representação para a companhia, tendo esse comprovante que eles estão te ameaçando, geralmente por mensagem, ligação,
Isso, como a gente tinha explicado, seria um processo adicional ou outra coisa para juntar no seu caso. Sim, tem um cheque comigo. O cheque é uma boa prova também, não é? Sim. O cheque, pelo menos, por exemplo, a maioria das pessoas não estão pagando overtime. Então, dá para fazer as contas e ver, por exemplo, se você está ganhando $20 por hora, dá para comprovar pelo menos quantas horas foram pagas. Daí também comprova que você sim realmente estava trabalhando para eles, recebendo o salário deles, então estabelece o relacionamento também entre o funcionário e a empresa. Ok, a Rosa está perguntando: eu acabei de ficar viúva de americano, sou casada há 5 meses, tenho direito à aposentadoria dele? Isso seria uma questão que infelizmente não fazemos. Ok, essa aqui tá grande, essa pergunta. A minha amiga foi limpar a casa do patrão dela, mas sem querer ela arranhou a banheira dele. E ele demorou para dispensar ela. E quando dispensou, não pagou o dinheiro dela até hoje. E ela manda mensagem e nada dele pagar. O que ela tem que fazer para receber, ou ela não tem direito a receber esse dinheiro por causa do arranhão? Tem direito. A gente tem também visto isso acontecer muitas vezes. Você arranha alguma coisa ou danifica alguma coisa e é uma perda de $100, $200. Isso não seria uma razão para não pagar o funcionário. Eles podem sim reduzir o valor fora do seu cheque, mas eles não podem não te pagar por isso. Boa, tá vendo aí, gente? Isso acontece muito, né? Interessante falar sobre pessoas que estão ilegal e trabalham o que devem fazer. Ela já respondeu, né? Tive um acidente de trabalho e machuquei a coluna e recebo do seguro. Tenho direito de receber uma indenização? Se você machucou no trabalho, durante o horário do trabalho, geralmente sim. As coisas vão variar, a situação vai depender, mas parece que seria ou valeria a pena você entrar em contato e falar sobre o seu caso com um advogado. Tá certo. Ana, a gente está encerrando essa live. Tem muitas perguntas para fazer, mas, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês que têm alguma conta pendente, algum dinheiro para receber, corre atrás, procura a Ana. A Ana tá aqui para ajudar vocês a resolver isso aí, ó. Procura ela aí, pegam todas as provas que você tiver e entre em contato com ela. Ela, o outro rapaz que estava aqui, que eu esqueci o nome dele. Esqueci não, o nome dele é difícil demais de falar. Como é que é o nome dele? Doutor Odu. O Odu. Você tem que ir lá no Brasil conhecer a família do seu marido, é. Sim, eu sei, um dia estamos planejando. A sua mãe não quer deixar também, sei lá, não, né? Ela não se importa. Mas tá bom. Você já é advogado já faz quanto tempo? Desde novembro, mas eu tenho sido assistente jurídica, law clerk, paralegal, por quase 8 anos. Então eu tenho estado na área por um tempo. Vocês têm ganhado muitas causas aí para os brasileiros? Demora um pouquinho, mas nos últimos 3 meses temos ganhado um bom número de casos. As coisas demoram, especialmente se for um caso mais complexo, mas estamos lutando sempre para tentar juntar ou conseguir um valor justo nos casos. Então demora um pouquinho às vezes, temos tido sorte, mas nos casos de salário e overtime, mas os outros estamos em luta. E só lembrando que hoje, quando eu falei que eu ia fazer a live com vocês, teve dois, três patrões que falou assim comigo, ó. Não patrões meus, patrões que eles são patrões, entendeu? Ele fala assim: Júnior, tem que falar também, porque às vezes chega muita gente recém-chegada de outros países, mais do Brasil, e quer explorar no trabalho, quer ficar tranquilo, quer ficar de boa e depois quer processar o patrão, quer isso, quer aquilo outro. Os patrões também têm direitos a muita coisa aí, né? Precisam consultar com um advogado, mas eu vou dizer, eu tenho escutado isso também, ser uma defesa da companhia, mas se uma pessoa realmente não está fazendo o trabalho certo, eu não entendo porque é que você não tinha despedido a pessoa. Daí eles ficam com a companhia por uns meses e eles não estão pagando da forma certa. Então, o funcionário não está errado em correr atrás dos seus direitos,
mas a empresa também não está certa em ficar com uma pessoa que eles acham que não estão produzindo trabalho satisfeito. Então, é uma situação um pouco complicada. Sim, sim. Onde fica o seu escritório mesmo, de vocês, que você falou no Estamos, início? sim, a gente está principalmente em Rhode Island, mas a gente trabalha em outros estados, inclusive Massachusetts, Nova York. Mesmo se a pessoa está em Nova Jersey, o que for, a gente pode pelo menos falar com vocês sobre os seus direitos ou te referir a um colega que trabalha nessa área ou nesse estado. Tá certo. Ana, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Não é só isso. Muito obrigada pelo seu tempo e foi bom poder compartilhar a informação. Eu acho que tem muita falta de informação, infelizmente, na comunidade. Sim, sim, sim. Ana, brincadeiras à parte, obrigado aí pela sua simpatia, tá bom, gente? Qualquer caso que vocês tiverem aí trabalhista, vocês achar que vocês estão levando prejuízo ou qualquer coisa assim, entre em contato com a Ana. A Ana vai tentar resolver o seu problema. Ana, obrigado aí pela participação da live, mais do seu patrão aí. E boa noite para vocês. Fala com ele que eu vou aprender mais inglês para conversar só eu e ele depois. Tá, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. É isso aí, gente. O que eu vejo de gente me reclamando, meu filho apanhou do americano, um americano foi xenofóbico comigo, meu patrão não me pagou, eu fiquei até de noite trabalhando e não recebi. Tudo isso tem incluso aí, viu, gente? Vocês jogam pra cima deles que a missão deles é resolver. Obrigado aí pela participação de todos e amanhã a gente volta com uma live polêmica, hein? Vocês ficam comigo aqui. Obrigado a todos pela participação, boa noite e tenham bons sonhos.